Igreja Central de Frutal. Nós, através do Ministério Comunicas, nos sentimos extremamente honrados de tê-los conosco. Queremos que essa mensagem que você irá acompanhar possa edificá-lo profundamente. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Queridos, palavra do nosso Deus em Apocalipse capítulo 2, os versos 1 ao 7. Apocalipse capítulo 2. Nós temos a igreja em Éfeso. São uma das 7 igrejas, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Sardes e Filadélfia. Hoje nós queremos falar sobre a igreja em Éfeso. Era uma igreja voltada a uma prática, era uma igreja, portanto, que estava vivendo uma frieza espiritual. Mas nós vamos aprender que aquela igreja também tinha suas características diante do Senhor, preciosas. Apocalipse capítulo de número 2, de 1 a 7. Amém? Aleluia. Nós queremos falar sobre primeiro amor. Quantos de nós, porventura, não lembramos do primeiro amor, que é o amor da conversão, quando nós desejamos também que toda a nossa família venha caminhar, andar ou entregar a sua vida ao Senhor. Nós estivemos num congresso há mais ou menos 6, 7 anos, falando sobre família, mas falando também sobre igreja, família cristã. E é sobre a família cristã que eu gostaria de falar parte de algumas palestras que nós ouvimos ali naquele congresso na Igreja Central de Goiânia, no ano mais ou menos 2006, 2005. Eu quero ver se com fidelidade eu trago aquilo que realmente Deus já falou ao meu coração. O texto da palavra de Deus nos diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que ele não pode suportar homens maus, ou melhor, não podes, suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tendo porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei o teu lugar, o teu candeeiro, ou do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente, ou melhor, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quero destacar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, nesse contexto, falando de volta ao primeiro amor, nós muitas das vezes nos alimentamos ou alimentamos a nossa fé e o nosso amor, e em vários momentos da nossa vida parece que este amor ou este alimento não sustenta a nossa vida como condiz. Nós precisamos correr muitas das vezes um risco chamado corrida para o esfriamento. Na nossa vida cristã não é diferente, de maneira que muitas das vezes a leitura bíblica, a oração, o louvor ao nosso Deus, ele se torna agora um amor frio, mas ao mesmo tempo este amor para com o nosso próximo. E é muito interessante quando nós nos deparamos com esta realidade, porque eu e você, nós já passamos por isso. Entendendo essa verdade diante de Deus, dentro dessa introdução, há uma insensibilidade muito grande no coração, que muitas das vezes, de forma lenta, mas ao mesmo tempo gradual,
nós, nos anos que passamos, nós vamos notando que nós não somos mais aqueles crentes fervorosos como anos atrás. Não sei se por conhecermos mais ou por termos um tempo de banco na igreja, nós nos achamos talvez santos demais para compreender que precisamos voltar à prática do primeiro amor em Cristo Jesus. A igreja, ela precisa entender isso, em nome de Jesus. Eu quero voltar aqui, que eu não estou vendo do outro lado, mas aqui dá para ir. De vez em quando eu viro e volto, tá bom? É um exercício, eu viro para a direita, para a esquerda, no final vai dar certo. Obrigado, viu, Davi? Porque o Davi que deu um jeito aqui para nos abençoar, em nome de Jesus. E nesse contexto, eu gostaria um pouco de falar sobre a igreja em Éfeso. Aquela igreja, queridos, era uma das principais cidades da Ásia. E naquele momento havia, ou melhor, naquele momento de contexto, aquela igreja tinha uma vida ativa muito grande, como uma cidade. Era um centro religioso importante. Havia ali edificado um grande templo à deusa Diana, não é? Também havia 7 maravilhas do mundo antigo ali presente, práticas supersticiosas e tantas outras coisas que acompanhavam o misticismo da igreja ou a religião naquele momento. A igreja de Éfeso era a mais importante da província da Ásia, fundada por Priscila e Áquila, amigos, companheiros de Paulo e de Timóteo, que fundaram ali então aquele ministério, por que não dizer, pastoreada também por Paulo, Timóteo, João, Onésimo. Foram aqueles que cooperaram para o crescimento do Evangelho em Éfeso. Portanto, depois de citar nomes importantes do Novo Testamento, pessoas que andaram com Cristo, nós encontramos ali que aquela igreja se tornou uma liderança forte e também que formou outras lideranças para que as igrejas naquele momento crescessem uma a uma. Mas, amados, quando nós olhamos como Epáfras, que nós citamos o nome, eu tenho o nome dele citado em Colossenses, nós temos também como Antipas em Pérgamo, nós temos em Éfeso como Paulo, não é? O bispo de Hierápolis, que era muito citado nesse contexto, também era um Deus conhecido naquele momento de Éfeso. Nós também precisamos entender que havia um centro de doutrina formado nesse contexto em Éfeso, chamados Nicolaítas, que você olha no versículo 6 e 15 do mesmo capítulo que lemos, que era uma outra formação cristã que acompanhava o ministério dos nossos amados irmãos, tanto na igreja de Antioquia, como de Jerusalém, como em Éfeso, Roma e também Constantinopla, né, em Cristo Jesus. Amados, nos vendo, ou olhando num olhar plano, um olhar mais doutrinário, nós encontramos que aquela igreja, ela era uma igreja incomodada por esses nicolaítas. Era uma igreja que via ou não, ela era perturbada naquele contexto de vida cristã. Era uma igreja que se tornou talvez tão madura, mas despreparada em alguns aspectos. Não é diferente dos dias de hoje, quando nós olhamos, nós mais ou menos 35, 40 milhões de evangélicos no Brasil, nós temos as nossas debilidades. O mecanismo da igreja trouxe certos esfriamentos na vida dessa igreja. Quando eu olho, faço um veredito, olhando para a nossa vida, nós precisamos repensar e olhar para este texto e trazer pelo menos 3 ou 4 verdades nesta noite para a nossa vida. Mas eu preciso aqui então fazer uma preposição. O que é que nós estamos fazendo para manter vivo o nosso primeiro amor? Talvez seja a grande pergunta. É o fato de eu estar vindo à igreja? É o fato de eu estar lendo a minha Bíblia? Fazendo meu culto doméstico, se é que eu estou fazendo? Nós estamos voltando ao primeiro amor? Nós estamos querendo recuperar este amor? Ou este amor nunca esteve presente na nossa vida? E é sobre isso que eu gostaria de trazer com muita fidelidade aquilo que Deus tocou no nosso coração, que reconhecer a realidade presente e a manifestação de Cristo na vida da igreja. Quando eu olho para o versículo 1, gostaria que você visse comigo. No versículo 1 diz o seguinte:
o anjo da igreja em Éfeso. Talvez essa palavra é para você, anjo, que está aqui nesta noite. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, as 7 igrejas: Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Sardes, Laodiceia. E ele diz que anda no meio dos 7 candeeiros, que anda no meio desta igreja. É o brilho da igreja, aquilo que está exposto diante da igreja. Os candeeiros são as igrejas. Logo Cristo diz que Éfeso é uma das mais belas dessas igrejas. Quero me corrigir, porque quando eu disse que aqui agora as estrelas eram a igreja, na verdade é os candeeiros, por favor, tá bom? Então nós olhamos que quando olhamos para a igreja do Frutal, eu vejo essa igreja como agora um candeeiro diante do Senhor. Eu vejo a minha vida, a minha família, a nossa vida diante do Senhor. Amados, o que sustenta, que nos dá segurança é Cristo. Se Cristo está à frente da igreja, se Ele sustenta a igreja, é Ele que provê todas as necessidades da igreja. Quem é aquele que está então conduzindo a igreja? É o Senhor da igreja. É Ele. Podemos ter várias tentativas, mas no momento final nós vamos ver que a mão do Senhor está estendida sobre essa igreja. A igreja do Senhor Jesus, nenhuma outra pode abrir mão da sua presença, da mão operosa, abençoadora, saradora, curadora, protetora mão de Deus sobre nós. Queridos, é uma tentativa errônea quando nós tentamos agir por conta própria. Podemos lançar projetos, fazer projetos, ter sonhos, e precisamos ter sonhos, mas nós precisamos confiar na providência de Deus e agirmos para que Deus possa então cumprir a sua vontade sobre nós. Cristo é aquele que está então com a sua mão direita na igreja, mas ao mesmo tempo é Ele que anda no meio de nós, é Ele que nos conduz. Quando eu olho para a nossa vida como liderança, coitado de nós, quando eu olho para a vida do pastor, eu olho para a minha vida, não para a do outro. Eu digo, se não fosse Deus, o que o Senhor quer comigo? 74 quilos, 1,68 m, preto, nariz amassado, filho de pobre, mal estudou na vida, conseguiu fazer um seminário, 2 pós-graduação, mais ou menos, já dá para ajudar um pouquinho, mas o que tu queres comigo? Eu fico me perguntando sempre, todos os dias. E hoje uma pessoa que estava na minha casa diz: Deus não quer muito, mas quer que você faça. Eu vim embora para a igreja agora à tarde pensando nisso. Deus não quer muito de nós, mas Ele quer que a gente faça. E quando nós olhamos os candeeiros, que são essas igrejas, amados, nós olhamos para Éfeso como uma igreja que se destaca. Igreja central de Frutal não é diferente. A região de onde eu vim, a Assembleia de Deus é uma igreja enorme, forte, 5 mil membros, uma cidade de 22 mil pessoas, 5 mil membros, uma igreja portentosa, linda. Construir uma igreja, parece que Jesus não vai voltar mais, uma estrutura, um negócio louco, mas uma influência enorme na cidade. Qual é a influência disso para nós? O que é que nós aprendemos com isso? É interessante, queridos, que quando Cristo, Ele anda sempre no meio dos candeeiros, há 2 coisas que nós precisamos aprender: o conforto e ao mesmo tempo uma advertência. O conforto é que Ele está perto de nós. Isso é maravilhoso. Quando nós imaginamos que Ele está distante, parece que as coisas não estão dando certo, ou não vai dar certo. Nós entendemos que pelo fato de Ele andar conosco, andar no meio do seu povo, há um conforto tremendo. É maravilhoso, é diferente. Eu me lembro, eu tive um Corcel 71, relíquia, não queria vender, como se eu tivesse casado com ele. E um dia eu bati esse carro, essa máquina, né? Porque carro que não era. Eu tive que vender, que dó que deu. Foi um parto terrível desligar dele. Mas uma coisa eu entendi, eu não me protegia de nada. O caminhão da Coca-Cola em Uberlândia, indo para Uberaba, quase que atravessou ele no meio, e Deus me tirou lá de dentro com uma tranquilidade tremenda. Eu lembro do Regis, que era o novo proprietário dele, disse: pastor, acabou, hein? Falei: com certeza. Prova disso, eu vendi um som 2.000 carro 500.
Vocês riem, mas é verdade. Mas contar com conforto, queridos, quando você anda num carro novo é tão gostoso, né? Hoje eu andei com câmbio automático, estava lá caçando freio, não tem? Lá no meio, cadê? Eu falei, embreagem melhor que freio. Eu estou aprendendo, né? Falei, que coisa terrível, mas é gostoso. Uma colega minha disse, pastor, é tão confortável, mas o conforto ele gera isso. O conforto diz para mim que ele é real, que ele não é invisível aos meus olhos, ele não é invisível na sua vida, na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos, porque ele é o nosso conforto, ele está no meio de nós, ele se manifesta no meio da igreja. Como é gostoso! Estava aqui louvando perto das meninas aqui na frente, espero que eu esteja fazendo elogio, né? E eu fico preocupado porque eu fico pensando, o que as pessoas pensam de mim? Porque eu bato na perna, eu fico fazendo assim, eu não sei ficar quieto no momento de música, principalmente aquele primeiro que nós cantamos. Eu fico questionando, será que eles estão pensando em alguma coisa do pastor? O que eu fui fazer aqui perto, onde tem lá para o fundo, né? E nós ficamos, mas é o conforto de Deus que se manifesta, e a igreja se expressa de uma forma maravilhosa. Mas qual é a advertência? Queridos, a sua presença é protetora, mas nós também devemos vigiar. Não se pode brincar com as igrejas, não se pode brincar com a igreja. Nós temos que pensar nisso. Como muitas vezes os templos, né? Nós temos igrejas precisando de reformas, e eu passo e olho, minha mulher observa muito isso. Nossa, demais, está precisando de um carinho, né? É tão gostoso. Eu aprendi há pouco tempo agora a crise dos 7 anos de casamento. Eu fiquei perguntando, que eu não passei por isso. Mas é quando a lâmpada queima, o marido não troca. É quando a bucha da torneira acabou e o marido não troca. É quando o tanque já perdeu aquele brilho, ela quer que troca, está vazando. É quando o carro, a mulher já não agrada mais. Eu falo da mulher, mas o homem também. Aquela pintura feia, né, depois de 7 anos, a crise é essa. Tudo depois de 5, 7 anos tem que ser reformado. Fazer os encontros de casais, né, para a gente trazer um renovo, mente nova, coração novo. E quando eu olho para a igreja, nós precisamos nos advertir. E quando eu trago essa advertência à vida dos casais, eu trago para a vida da igreja. A sujeira ela vai desgastando, ela acumula, é preciso limpar tudo. Nós não temos muita chuva esse ano, não tivemos o ano passado, mas aquele lodo verde, aquele mau cheiro quando você está lavando. Esses dias eu lavei lá em casa, a esposa pediu, fiz meu carinho o dia todo lavando, aquele que eu treino rende. E ela diz, amor, como você está aguentando esse perfume? Eu falei, que perfume? Que jamais, mas eu vim depois que valeu a pena. O que significa isso? Houve uma advertência, estava fazendo mal para mim. Eu disse, vou limpar. Começa muitas das vezes a esmorecer. Cristo se aproxima de você, da igreja, e a igreja não recebe isso com alegria. E a gente fica andando com Cristo nas costas, ao invés de andar com Ele na frente. E Ele então adverte essa igreja: eu conheço as tuas obras, conheço o teu labor, a tua perseverança. Vocês suportam homens maus. A prova disso, declara os apóstolos e não são mentirosos, mas vocês são perseverantes. Irmãos, vou fazer 45 anos, tem 45 anos que eu canto, vamos nós trabalhar, somos servos, e eu não enjoo desse hino. 45 anos, firme nas promessas de Jesus. Há quanto tempo eu canto? Eu nunca. Mas há uma advertência: isso é um mecanismo ou isso é uma realidade para a minha vida? Eu preciso pensar nisso. Quando eu olho para a igreja, Cristo, Ele anda no meio dos candeeiros. Isso é confortante, isso é confortável, mas nós precisamos nos advertir. Uma segunda verdade que eu encontro nesse primeiro amor, queridos, aqui: não permitir que as dificuldades do trabalho cristão esfriem o nosso amor, transformando em mero formalismo. Você não pode transformar o culto num lugar onde você não tinha nada que fazer. Eu vou agora às 6 horas, que não vai dar para ir para as 8. Se não der para ir para as 8, tudo bem, mas eu vou. Como se fosse um ritual, como se fosse uma mesmice. Pelo contrário, Cristo, Ele elogia a igreja sempre. Você acha que Cristo está feliz com o que nós estamos fazendo nessa noite? Claro que sim. Sua presença é importante, o culto que você está prestando a Deus. Você não está aqui assistindo o culto, você está participando do culto. Você é parte do culto. Nós estamos adorando a mesma pessoa em Cristo Jesus. Por isso Ele diz: conheço as tuas obras. Quais são elas? Pergunte para você mesmo: quais são as suas, Edmar?
Quais são as suas? Quais são as suas obras? O que você tem feito? Éfeso era uma igreja que trabalhava muito, era uma igreja trabalhadora. A igreja de Frutal Central não é diferente. É música, projeto de geração, né? E tantas outras coisas que vão acompanhando. São seminaristas da igreja, né? Palavra da vida depois do dia 21 e outras coisas mais que Deus tem abençoado. Projetos com mocidade. Se você olhar os projetos da SAF, tem um projeto no ano todo. O conselho tem sonhos, tem projetos. O BH não é diferente, a UPA não é diferente. UPA, né? Eu lembro muito. E nós precisamos fazer assim, pensar desta forma. Há um ministério ativo e o resultado é aproveitar este momento. Mas o que ele diz? Eu conheço as tuas obras, mas eu conheço também o seu labor. São as lutas. Irmãos, tem dia na TV. Não é diferente na minha vida. A coisa mais ridícula que eu já ouvi na minha vida foi no meu primeiro ano de ministério. Eu estava debaixo do pé de manga, sentado numa cadeira de fiozinho, lendo meu primeiro livro, Segredo do Crescimento, Amizade, indicado pelo pastor Ricardo Agreste, da igreja de Campinas, Igreja Primavera. Chegou um irmão que não tinha carteira, me chamando para ir numa outra cidade bem próxima da minha. Pastor, o que o senhor está fazendo? Eu falei, estou lendo. Já que o senhor não está fazendo nada, o senhor podia me levar ali. Meus irmãos, que saudade quando eu era diabo. É difícil. Quantas das vezes nós estamos no gabinete, ou falando com alguém no telefone, ou na nossa casa preparando uma mensagem, que gastamos em média um dia ou dois, e as pessoas dizem, pastor, o que o senhor faz? O senhor é só pastor? Só isso. 24 horas, sem carteira assinada, sem plano de aposentadoria, sem plano de saúde, continuo sendo pastor, faço o que eu gosto, amo o que eu gosto e não farei outra coisa. E se a igreja presbiteriana um dia fechar, eu abro, porque eu faço o que eu gosto. É meu labor. Falar de cansaço do trabalho é ridículo, queridos. Segunda-feira é como um dia normal, domingo, a nossa vida, e muitas das vezes nós estamos cansados. Lembra que alguém disse um dia na igreja, eu já estava aqui, muitas das vezes nós queremos ouvir algo que agrada o quê? Nosso coração. Nem sempre é assim. Porque luta. Pergunta para a irmã Graça se é gostoso ser presidente da federação. É claro que ela vai dizer que é, mas é trabalhoso. Eu estou aí com uma melancia enorme, porque pepino, o meu já cresceu, agora é melancia. Fundar a federação de UPAs do nosso presbitério. Temos uma reunião após o carnaval. Você acha que vai ser fácil? Claro que não, mas vai ser prazeroso. Já tem um lugar reservado, gente que quer ir, eu nem falei a data, nem fiz esforço nenhum. Deus já abriu o Blindex, não é nem a janela do céu, é o Blindex. Ela no céu também é moderno. Já abriu. Sabe por que isso? Porque Ele entende e conhece o nosso labor, mas Ele conhece também a nossa perseverança. O irmão tem que persistir. Ué. Agora eu começo a fazer um trem para não dá certo, eu vou parar? Né, Camilo? Não dá não, né? Né, policial, tá? Tem que andar para frente, querido. Começa de novo. Não significa porque deu na outra igreja certo, vai dar na minha. Muda-se o jeito, muda-se a maneira, mas faz. É maravilhoso, jamais desistir. Qual que é o tema dos jovens? Jovens demais para desistir. Tem a ver, dá para aplicar no texto. Não podemos, amados. Quantas pessoas começam algo e não terminam? E aquela igreja havia um labor ou perseverança, havia um relacionamento entre obra, qualificação da igreja com Cristo, mas também com a sociedade, porque era uma igreja amada, era uma igreja querida. Eles eram firmes doutrinamente, suportavam as pressões, suportavam as provas, as opiniões contrárias ao Evangelho, mas eles permaneceram sem esmorecer, firmes no Senhor. Agora não é só o pastor que precisa estar assim, você também. Qualquer coisinha, vai esmorecer agora? Para quê? Que deixa muito claro, e que a luta que nós temos, ela é árdua. Seja ela muitas das vezes até errada, mas nós lutamos. Tem gente que mente tão bem que você começa a acreditar nele. Mas ele fala, não, pastor, comigo é assim, até para mentir eu sou fera. Mas você chega no menino, eu me lembro de uma menina, uma experiência que nós tivemos. Ela tinha um aninho. Eu estou vendo os meninos chorar na creche que a gente fazia o trabalho. Eu falei, que coisa. E aí de repente, você pegou lá,
pegou e a mãozinha para trás. De repente ela balançou, o bonequinho balançou assim, ó. Com 1 ano a menina já sabia mentir. Ela escondeu o bonequinho, falou que não pegou, e quando ela balançou, o bonequinho fez assim, ó. Eu falei, tia Clarice, como é que pode, hein? Já sabe, né? Aí ela perguntou, será que aprendeu com os pais? Eu falei, não mistura não. Não é possível que os pais já ensinaram isso para ela. 1 aninho de idade. Isso é um ser humano, meu querido. 1 aninho. Tinha uns 1 ano e 2, 3 meses no máximo. Sabe o que é isso, meu Deus? É a nossa conduta. Não pode suportar homens maus. É uma outra virtude que nós encontramos na igreja. Tudo bem, né? 4º lugar, não pode suportar homens maus. Eles procuravam agora seriamente uma conduta de vida, que a igreja tivesse um testemunho diferente. Nós pregamos, choramos, cantamos, dizimamos, ofertamos, amamos, vemos, a gente vem na geração futura, mas aí lá fora, queridos, você chega no comércio, ô pastor, o senhor é pastor daquela igreja? Sou um deles. Ó, tem uns mandos do senhor devendo aqui, pastor. Meu irmão, e aí complica. Pastor, o senhor falou irmão, escapou que é meu vizinho, certeza que ele é crente? Eu chamo a mulher dele com uns bichos lá que não tem nada a ver com o nome dela não. Queridos, a gente fica assim. Estou me lembrando aqui de algumas histórias. Precisamos aplicar. Há um mal incontido. As palavras, ali não havia lugar para fofocas, mexericos. Eu não sei porquê, tomara que em Frutal que eu queime a língua, que eu vou dizer agora. Mas normalmente as más notícias que acontecem na cidade são os crentes que começam. Eu não sei porquê. Toda cidade que eu vou, toda. Não é porque eu vou não. Porque eu sou observador. Quem te contou? Você começa, você vai ver que sai da boca do crente. Irmãos, uma outra coisa interessante que não é o caso dessa igreja. Lá havia fuxicos, mexericos. Por que nós, presbiterianos, temos que falar mal da igreja? Nós temos mania. As más notícias da igreja, quem sai com elas daqui de dentro somos nós. Nós contamos perto dos nossos amigos como se estivessem fazendo algo extraordinário, maravilhoso. Rapaz, aconteceu isso na minha igreja. Lá tem um pastor assim, tem um presbítero assim, tem uma irmã desse jeito. O que nós ganhamos com isso? Você acha que a pessoa... Aí eu quero ver você convidar essa pessoa para vir na igreja. Essa igreja que você me falou, daquele negócio, acabou. Acabou. O que é isso? É os mexericos da igreja de Éfeso, são as fofocas que saem daqui do nosso contexto. Espero que quem escutar eu queime a língua. Quinto lugar, falando ainda dessa realidade, desse labor, né? Desse trabalho, muitas das vezes, nós diz, pusestes a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Ou seja, havia mentiras. Havia mentiras no meio do povo. Jesus, ele também odiava, ou odeia os nicolaítas, que era o problema também em Pérgamo, em outras igrejas. Por quê? É aqueles que andavam contrário à vontade de Deus, e estavam contaminando a igreja. Isso é uma tristeza. A igreja os derrotou. Também em Pérgamo eles derrotaram. O sucesso foi o retorno ao quê? Ao primeiro amor. Eu digo que o primeiro amor é muito bom, o primeiro amor da conversão. Mas quando você tem um reavivamento, ele é diferenciado. Nós vivemos isso em Uberlândia no ano de 98, 97, 98. Eu tinha 4 anos de casado, a minha filha tinha 2 anos, meu filho tinha 1. E nós tínhamos uma mocidade dinâmica. É na época do Maná, eu acho que ele mais ou menos lembra, não sei se ele está presente, está ali? Está. Eu vi ele mexendo aí, está ali. Né? Eu vi um parecido saindo. E que época boa. Dessa turma, se não me engano, 9, 7 são pastores. Isso não quer dizer muita coisa, mas quer dizer que a gente aprendeu. E houve um reavivamento muito grande na terceira. Reverendo Ezequiel Ozanã, agora com o Juscelino. Tinha o João Tavares na terceira de Uberlândia, o Jaime Dornelles com o pastor Roberto Brasileiro em patrocínio. Era um momento especial. Nós dedicávamos mais do que hoje. Eu creio que a gente era mais crente, como diz meu pai. Eu acho que a gente era mais crente naquela época, pelo sentido das obras que aconteceram, os movimentos que aconteceram, e com isso nós não éramos surpreendidos com coisas que vinham de fora. Isso não nos afetava. E eu olho para essa igreja de Éfeso, eu posso afirmar em Cristo Jesus. Mas também Cristo, ele reclamava da igreja. O que você reclama da sua igreja?
Não é só zelar do templo, das dependências, mas é fazer com amor. Não é só lidar com a mocidade, mas é fazer com amor. Não é só preparar as exposições bíblicas, mas é fazer o quê? Fazer com amor. É isso que eu preciso fazer na minha vida, não é? Quantas das vezes nós reclamamos? Todos nós sabemos os resultados dramáticos que aquela igreja passou. E quando nós reclamamos, nós não fazemos parte da festa. Mas normalmente quem reclama é o primeiro a chegar para a festa. E nós olhamos para aquela igreja. Nós precisamos entender: a igreja, ela abandonou o seu primeiro amor. Quando ela perde o amor, logo ela perde também o segundo. Mas ao mesmo tempo ela perde o terceiro, porque ela vive perdendo. Vive perdendo. Quantas pessoas passaram, sentaram nessa cadeira, viveram conosco o tempo, já não estão mais conosco? Porque nós perdemos o primeiro amor do abraço, do perdão. O que significa então o primeiro amor? Quero falar de 5 para a gente concluir, que o horário nosso avança. O que significa então a alegria do crente desse primeiro amor? 5, para a gente poder aprender em nome de Jesus. Não é? Quero passar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Quando a obra do Senhor se tornou enfadonha, servir a Deus de ser motivo de alegria para a nossa vida, e agora nós tratamos isso como cansaço, como má vontade. Eu tenho que ir na igreja de novo. Eu fui um adolescente muito rebelde. Me levantar de manhã para ir na escola dominical é terrível. Tinha que começar às 6 para ver se 8h30 eu saía, que era complicado. Normalmente quem é imperativo é bom para dormir. Eu era muito pesado de sono. Me levantar de sábado a domingo era complicado. Mas amados, o que se torna cansaço? O que a igreja agora perdeu a vivacidade? Por que a igreja perde isso? E eu olho uma outra verdade. Quando a igreja, então, a oração deixa de ser fervorosa. Fervor não é reza, não é barulho, não é número, é falar com Cristo. Muitas das vezes nós confundimos. Às vezes nós olhamos uma igreja, nossa parceira, o povo estava no fervor. O que é fervor para você? A Bíblia diz que no silêncio do teu quarto, é ali que é o fervor com Cristo. É onde você conta suas mazelas, é onde você diz como está o teu coração. Deixou de ser fervoroso? Não. Não é o barulho, não é a seriedade do meu sorriso, não é aquele negócio de não é nada disso. Mas é muito mais que isso. Quando eu olho uma outra verdade, queridos, quando a palavra de Deus não se torna mais um veículo da voz viva de Deus, o avivamento que aconteceu na Romênia, nos anos de 2000, 2000 e pouco, foi um avivamento tremendo. As igrejas em Éfeso, as igrejas pequenas, elas não eram superlotadas, porque houve um avivamento, um reavivamento, melhor dizendo, na vida daquela igreja. João diz o seguinte em João 14, 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É só isso. Nós não precisamos fazer magia para encher a igreja, para levar as pessoas, ao Senhor. O que nós precisamos é retornar ao primeiro amor, e muito. Quarto lugar, quando não queremos compartilhar o Evangelho com os outros, sabendo que aquilo é maravilhoso, eu quero só para mim. Quantas pessoas você falou do Evangelho essa semana? Eu não tive oportunidade, pastor. Mas você ficou no seu quarto a semana inteira e só saiu para vir na igreja hoje? Só isso? Quantas vezes você orou com alguém essa semana? Quantas vezes você pelo menos lembrou de alguém e orou por ele? Senhor, põe a mão naquela casa, naquelas vidas. Em quinto lugar, que nos acomoda muito, queridos, que muitas das vezes nos faz diferentes, não é? Esse perder esse primeiro amor. Eu preciso saber dessas verdades. Em quinto lugar, quando queremos ficar acompanhando e seguindo a Jesus Cristo de longe, deixa eu ver se eu achei ele ali. Ali. Nós queremos de longe, de longe. Eu fui visitar uma irmã, ela falou: não, pastor, eu preciso de ser hoje não, eu tomei. Quem? Tem um irmão na igreja aí, na televisão, ele já orou por mim, eu pus o copo lá, pus no copinho descartável, tomei um vinho que eu tenho aqui em casa, comi um pedaço de pão, estou legal. A Bíblia diz em Tiago que eu preciso comungar, irmãos, comunhão, estar juntos, fazer aquilo que as pessoas muitas das vezes deixaram no passado. Não preciso ir na igreja não, estou tranquilo. Precisa sim, comunhão com Deus e com os irmãos. Eu não sei como você consegue louvar o Senhor em casa, eu nem de férias dou conta. Em nome de Jesus. Terminando aqui eu vou ficar com o culto das 8. Quero ouvir. Agora eu estou falando, estou me alimentando, mas eu quero ouvir. Nós precisamos disso. Quando eu falo
Por último, eu quero terminar só para você lembrar desses 3 pontos. O que Cristo queria daquela igreja? Ele diz no versículo 5 e 6: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, o teu favor, que eu odeio os nicolaítas, aos quais eu também odeio. Interessante, Cristo dá uma pancada, depois ele diz: olha, vai ter um negócio a favor de vocês, eu não gosto dessa turma também não. Esses nicolaítas aí, esses caras aí é bem complicado. Vocês têm isso a seu favor. Por quê? Porque eles que estavam atrapalhando o crescimento da igreja. Eles que estavam trazendo coisas que tiravam o primeiro amor. E o primeiro amor, ele pode ser recuperado quando você coloca o perdão no coração, quando você deixa o orgulho, quando eu deixo de ser tolo, né? Queridos, então não é difícil, eu não sei porque pedir perdão para a esposa. Já foi preciso fazer isso? Não sei por que você fica enrolando, sem gracinha, fica sem conversar um tempo. Em vez de chegar logo, vem cá, o que foi? Não, nada, espera um pouquinho. Você fica o dia inteiro, querido. O dia inteiro. Aí dorme naquela cama daquele tamanho, deita longe ainda. Como? O que foi, amor? Nada não. Nada não. Eu fico por entender. Às vezes você tira um fim em alguém na rua: desculpa, perdão, viu, querido? Mas que diferença tem isso lá com casa? Pisou no pé de alguém na avenida: perdão, querido. Essa semana estava chovendo, eu vim aqui na igreja, tomei uma sombrinhada na porta da loja. A mulher: nossa, pelo amor de Deus, o senhor machucou? Eu falei: não, fica tranquilo. Nossa, me desculpa mesmo. Ela vinha no telefone com a sombrinha baixada, rumou no pastor, mas arrumou no rosto. Eu falei: Jesus, agora. E ela pediu perdão, uma facilidade tão grande. Eu falei: e eu lembrei disso hoje. Eu falei: será que eu faria isso com a esposa, com meus filhos, com alguém da igreja? Magoar o meu irmão? Quem sabe na reunião com os diáconos, na reunião na casa, quem sabe na reunião com os presbíteros, lá no nosso escritório, né? Na mesa redonda. E aí de repente, perdão, a gente descer essa escada de montado, tranquilo, vai fazer o quê? Vamos tomar um sorvete? Será que isso é possível? Nós precisamos lembrar, queridos, que muitas das vezes nós olhamos para trás e nos tornamos engolir seco, né? Aquilo que muitas das vezes nós chamamos de mágoa, aquilo que traz amargo ao nosso coração. Se tem um trem que nos envelhece, é nossa amargura. Queridos, só Deus é bom. Nós não somos bons, nós praticamos bondade, porque bom é Deus. Nós praticamos bondade, a Bíblia diz que não há um bom sequer, só Deus. Assim, queridos, para nós lembrarmos o que foi realmente que nos afastou de Deus, o que foi que nos esfriou, nós precisamos lembrar disso, lembrar da nossa vida, lembrar desse contexto. Foi um pecado, foi um casamento, foi destruído pelo divórcio, foi decepção na liderança, foi uma cobiça descontrolada, uma lascívia de coração, foi um namoro promíscuo, a inveja do novo convertido. Você já parou para pensar? O que foi que aconteceu? Te esfriou, que se afastou de Deus. Não, estou com raiva. E aí você some, você se disciplina, não precisa passar pelo conselho não. De repente você resolve, pronto, some. Sem mais, sem menos. Aí demora a voltar, porque tem vergonha. Alguém vai te perguntar: sumiu, e onde você está? Está sumido, né, irmão? Ninguém vai te perguntar outra coisa. O que foi que aconteceu? A nossa vida é assim. Então nós precisamos fazer este questionamento. E aí assim, arrependermos. Deixa a tristeza de Deus para Ele cuidar. Porque Deus é alegria, Ele é a minha alegria, Deus é a nossa força, é Ele que nos muda, nos molda. Deixa Deus invadir o nosso coração. Isso é arrepender-se. Deixa Ele agora enternecer a sua vida, o seu coração, de dentro para fora, lavar a sua alma. O arrependimento, ele provoca o que? Volta como era antes, convertido ao Senhor. Converta-se ao Senhor, meu irmão. Deixa de ser convencido, mas seja convertido em Cristo Jesus. Tome a decisão que vai modificar a sua vida, mas isso vai requerer de você fé, brilhar de novo. Tem gente que perde o brilho, envelhece antes da hora. E tem muita gente que parece ser velho, mas é novo. Só tem idade, mas é novo.
Quantos anos? Meu irmão, parece que você tem 70, né? Ele tem 100 e tanto. Eu me lembro de um pastor, nós fomos visitar uma irmã, e perguntaram para ela quantos anos, ela 220, pastor. E o pastor olhou para mim, deu um sorriso, tipo assim, ela não gosta de perguntar a idade. Pastor, o senhor fez uma das piores perguntas para uma mulher como eu. Eu odeio essa pergunta. Mas eu tenho 91. O senhor é o primeiro que eu ouvi isso da minha boca. Mas todo mundo que me pergunta, eu falo que eu tenho 200 e poucos e estou muito bem conservado. Tem gente que precisa brilhar nitidamente à luz de Cristo, fazer obras espontâneas e viver esse amor em Cristo. Queridos, faça isso. Olha para essa igreja. Essa igreja foi chamada ao primeiro amor. Ela viveu esse primeiro amor, mas tinha coisas que precisavam melhorar. E Cristo aplicou justiça na vida da igreja para que ela fosse transformada. E aquele brilho que havia em Éfeso, ele se multiplicou, porque vidas foram transformadas. E é o desejo do nosso coração, da sua vida, não somente hoje, no momento do culto, mas e sempre em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe tremendamente em Cristo. Que Deus possa falar sempre ao seu coração através da obra do Espírito Santo, e use pessoas para abençoar a sua vida, mas você também seja abençoado para abençoar outras em Cristo Jesus. Eu quero te convidar para colocar de pé. Nós estaremos orando logo após, impetrando a bênção e desejando a você uma ótima semana. Que você tenha uma semana brilhante nas mãos do Senhor. Que aonde você estiver, você seja um vaso usado na mão do Senhor. Que você seja um Éfeso, uma igreja brilhante, dinâmica. Eu conheço as suas obras. Que você seja conhecido, mas que o nome de Cristo seja conhecido através de você. Amém? Obrigado a Deus pela tua bondade, pelo texto lido, pela palavra do Senhor que veio ao nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos voltar ao primeiro amor, o amor genuíno, o amor da conversão, o amor que move, o amor que sustenta, que perdoa, que abraça, que ama, que sorri, um amor que faz olhar para frente, não olhar para os lados, para trás, ó Deus, lamentando aquilo que não foi feito, mas por aquilo que será feito em Cristo Jesus. Usa a tua igreja aqui em Frutal, ó Deus, o anjo do Senhor, a igreja, para bendizer o teu nome, para proclamar o teu nome, e aonde pusermos a planta do nosso pé, que essa cidade seja abençoada pelo Senhor, que o Espírito Santo esteja no comando das nossas vidas, em palavras, em obras, atitudes, gestos, ó Deus, fazendo diferença para a glória e louvor do nome de Cristo Jesus. E que o amor de Deus Pai, Criador, mantenedor e sustentador, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso amado irmão, e as consolações do doce Espírito de Deus repouse sobre vós, igreja, povo de Deus, não somente em Frutal, mas espalhado sobre toda a face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Cumprimente alguém que esteja do seu lado, se você desejar.